Fala pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre os últimos acontecimentos e liberações de arquivos do caso do Jeffrey Epstein nos Estados Unidos. É um assunto que está um pouco atrasado e obviamente o assunto da semana agora é a invasão que os Estados Unidos fez da Venezuela, o sequestro do Nicolás Maduro, que inclusive é uma coisa que está retirando, do ciclo de notícias isso aqui que eu vou estar falando hoje sobre o caso do Jeffrey Epstein, mas o que eu quero falar sobre isso é não só sobre os erros que eles fizeram na liberação desses arquivos, que são um pouco engraçados, são erros que têm a ver com não saber usar a tecnologia, ou será que são erros? É uma coisa que a gente vai debater também. Mas como isso é um exemplo da maneira como a direita dos Estados Unidos e o governo do Donald Trump especificamente usam esse mar de informações, desinformações e essa dúvida para conduzir a política deles do jeito que eles querem, que é basicamente fazendo e falando exatamente o que eles querem, sem se preocupar em se justificar, sem se preocupar em ter nenhum verniz de corretude que seja. E isso tudo aparece nesse caso do Jeffrey Epstein e é uma coisa extremamente bizarra. Então, vocês vão achar interessante, tá? Nós vamos estar falando sobre os arquivos, mas nós vamos estar falando um pouco também sobre desinformação, acesso à informação, como a gente consegue construir o conhecimento, tá? Pessoal, nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política da classe trabalhadora. Temos os links para seguir, apoiar, fazer doações ali tudo embaixo e o link dos roteiros também. Esse roteiro está bem complicado, passamos um tempinho fazendo, acho que está bem interessante. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, se vocês estão chegando agora e vocês nunca ouviram falar sobre o caso do Jeffrey Epstein, já fica o aviso que é uma coisa muito pesada. Eu vou tentar não tocar em temas tão pesados aqui sobre esse assunto, mas Jeffrey Epstein e seus comparsas é uma pessoa que fez tráfico humano de adolescentes que estavam sendo abusadas sexualmente, e ele tem uma ligação extremamente intensa e desconfortável com vários políticos, bilionários, celebridades dos Estados Unidos. Então isso aqui é aquela conspiração que as pessoas às vezes falam de que existe várias pessoas ricas que abusam sexualmente de menores de idade e tal. Isso aqui é a coisa acontecendo de verdade, e o que chama muita atenção é o envolvimento desde Bill Clinton até Donald Trump. Nós vamos falar de alguns desses nomes aí. Então, passando por todo o espectro político dos Estados Unidos, passando por diversos setores da burguesia dos Estados Unidos, quiçá todos os setores, e também nesse link que eu deixei para vocês, que é o roteiro da primeira vez que eu falei no vídeo, que eu estava falando sobre um caso que um vazamento de dados também poderia estar expondo o celular e a posição geográfica das pessoas que participaram, dos lugares onde aconteceu isso, a famosa ilha do Epstein. Lá tem um resumo de quando ele foi condenado, de como foram feitas as investigações, como ele talvez tenha recebido tratamento preferencial de pessoas que depois estavam no governo Trump, depois estavam nos outros governos. Então a história toda está ali. Mas o que tem acontecido especificamente agora, e aconteceu nos últimos meses de 2025, nós estamos agora em janeiro de 2026, foi que finalmente se liberaram mais arquivos da investigação e que teriam sido apreendidos de computadores do Epstein, dos arquivos que eles têm lá. E a liberação desses arquivos, ela virou um ponto tão importante porque durante a campanha do Donald Trump, ele abraçou essa pauta, que era uma pauta de uma base muito forte do Donald Trump, que a gente poderia chamar que é a base de extrema-direita, a base conspiracionista, mas isso é uma conspiração real, pessoal? Então tinha uma base muito grande de pessoas no centro, nos Estados Unidos, na esquerda dos Estados Unidos, que queriam saber dessas informações, e o Trump estava dizendo, nós vamos revelar tudo isso, os democratas estão escondendo esse tipo de informação e tal. Só que em algum momento, depois dele estar eleito, depois de serem feitas as investigações, eles pegaram e disseram, não tem mais arquivos, nós estamos finalizando a investigação de uma maneira extremamente suspeita. Disseram que apenas o Jeffrey Epstein e a Ghislaine Maxwell, que seria uma das cúmplices principais deles lá, só essas pessoas têm culpa, não tem nenhuma outra pessoa envolvida, o que foi algo muito estranho, E daí, nos últimos meses de 2025, foi passada uma lei nos Estados Unidos, encabeçada pelos democratas lá, mas também com várias pessoas do Partido Republicano apoiando, que ia obrigar a liberação desses arquivos, sem a censura nos arquivos, e quando necessária a censura, porque era uma vítima, porque era um material perturbador, teria que ficar escrito assim, não, isso aqui tem essa justificativa. E, obviamente, não aconteceu, Os arquivos, eles não foram todos revelados, eles foram revelados com alto nível de censura, sem justificativa,
e aos poucos também. E chegou ao ridículo, né, quem acompanhou isso, que tinha arquivos em que tu tinha um PDF de 100 páginas e todas as páginas estavam pretas, assim, estavam censuradas e não dava pra ver nada do que estava escrito. E o que fica claro é que eles estão revelando um pedaço da realidade, estão revelando verdades, estão colocando tudo ali que as pessoas queriam saber, mas de uma maneira que é fácil de controlar e distorcer. E o que é muito estranho, né, é algum dos conteúdos dessas revelações que eu vou falar aqui com vocês. Antes da gente falar um pouco sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhada nesses arquivos com os próprios olhos, tem esse site aqui que é o jmail.world. É um site que foi feito por terceiros, não foi feito pelo governo dos Estados Unidos. E ele é um site que mostra uma interface como se fosse um Gmail e tu estivesse logando dentro dos e-mails vazados do Jeffrey Epstein. E daí tem e-mails e tem outros arquivos para vocês colocarem aqui. Então ele é um daqueles sites que a gente não vê mais muito na internet, né? Que é um site que tem uma mistura de design, é uma piadinha, ativismo, e é uma maneira, enfim, de vocês estudarem isso. Ele tem o Jmail, o Jfotos, Jdrive, enfim, o trocadilho, né? É que o J é de Jeffrey Epstein e não o G de Google. E vocês podem dar uma olhada nisso aqui. E tem os e-mails com estrela, que são os e-mails que as pessoas que acessaram o site destacaram como sendo interessantes, e daí vocês podem dar uma olhada também. O que tá mais interessante de todos é o que foi um Huawei e todo mundo ficou falando, é que esse outro cara aqui, o Mark Epstein, eu não sei, deve ser algum familiar do Jeffrey Epstein, eu não tô conhecendo, é que ele faz uma pergunta pra ele no e-mail. É muito estranho como esses velhos, eles se comunicavam por e-mail como se fosse chat, e daí ele fala assim, eu tô bem, aqui o Steve Bannon tá comigo, né, o estrategista de campanha do Trump, expoente da extrema-direita no mundo inteiro, e daí esse cara responde, pergunta pra ele se o Putin tem as fotos do Trump fazendo, né, estou tentando ser crasso, fazendo sexo oral no Bill Clinton, que o apelido do Bill Clinton é Bubba. E daí isso aqui foi um Huawei, todo mundo ficou falando sobre esse tipo de coisa, mas isso é um dos arquivos que tinha aqui. Então, o que é bizarro desses e-mails que foram vazados e tal, é que tem um pedaço da vida e conversas ali do Jeffrey Epstein. Então tem coisas extremamente banais e tem coisas extremamente perturbadoras que tem a ver com o tráfico humano e tal. Então eu só queria, né, falar desse site aqui, é interessante para vocês poderem dar uma olhada nos arquivos. Mas especificamente o que tem de novo nesses arquivos? Fez uma grande diferença esses arquivos que foram divulgados no final de 2025. Tem muito Bill Clinton, muitas fotos do Bill Clinton, fotos dele na piscina, fotos dele junto com a Ghislaine Maxwell e junto com pessoas que têm essas caras censuradas, porque seriam vítimas. Tem o Steve Bannon, que nem eu disse. Tem o Noam Chomsky, o que é uma coisa que no último ano começou a ficar cada vez mais claro, que o Noam Chomsky, o filósofo e comentarista político e autor político de esquerda nos Estados Unidos, é uma pessoa extremamente ligada com o Jeffrey Epstein, é uma coisa muito bizarra que ficou claro. E outras celebridades, e tem fotos que às vezes já eram públicas, tem foto do Michael Jackson com o Jeffrey Epstein, esse tipo de coisa. Tem um pouco de Donald Trump, e eu coloco entre parênteses, essa que é a parte estranha, tá? Porque claramente a administração do Donald Trump, ela fez um 180 de dizer, a gente vai liberar todos os arquivos, vocês podem ver tudo, pra não tem nada nesses arquivos, esquece essa merda, né? O próprio Donald Trump começou a esquece essa merda, o que vocês ainda estão falando desse tipo de coisa? E daí o fato deles não terem liberado tudo, e estarem liberando aos poucos, e estarem censurando tudo, e daí tu chega lá e tem pouca coisa do Donald Trump e fica assim, tá, o que vocês estão escondendo, sabe? Eles não estão conseguindo satisfazer a necessidade das pessoas de entender o que tem sobre o Donald Trump aí. Muitas das coisas que estão censuradas, obviamente dá pra ver que não são vítimas. O nome de pessoas que seriam co-conspiradores que participaram junto com o Jeffrey Epstein e a Ghislaine Maxwell estão censurados, o que é uma coisa que tá deixando todo mundo meio cabreiro sobre essa situação, ok? Eles não estão revelando tudo. Uma coisa que chama muita atenção é que foi uma acusação de uma pessoa que se chama Maria Farmer, que ela fez o Jeffrey Epstein pro FBI em 1996, dizendo que era para eles investigarem esse cara, e que foi prontamente ignorada, não foi levada a sério. E muitas provas de abuso, muitas coisas assim. Então é um conteúdo difícil, tá? De dar uma olhada, pessoal. Então tomem cuidado se vocês são sensíveis a esse tipo de assunto quando vocês estiverem lendo sobre isso. Mas o que chamou muito a atenção e que tem mais a ver com a parte da tecnologia, né, e que eu queria falar, é que teve alguns erros na liberação desses arquivos que pareciam erros idiotas, estúpidos e que, enfim, chamaram muita atenção.
Um deles que foi menos falado, porque ele foi corrigido rapidamente, é que eles foram lançando um a um esses arquivos. De novo, eles deveriam ter lançado tudo ao mesmo tempo, só que o que eles alegaram é, tipo, é muita coisa pra verificar, muita coisa pra censurar nomes de vítimas, esse tipo de coisa, então demorou. E daí, quando eles lançaram o 7º conjunto de arquivos, tava lá, sei lá, 7.zip pra tu baixar no site do governo, e alguém botou 8.zip e baixou o novo arquivo, tá? Então, alguns arquivos ficaram acessíveis antes do tempo, a princípio eles já estavam censurados e já tinham sido revisados, né? Mas isso aconteceu. E outra parte que foi extremamente estúpida e idiota foi que vários desses arquivos que estavam censurados, então tem aquele texto e tem os quadradinhos pretos por cima, que, né, que daí tu vê, ok, tinha uma coisa escrita aqui, mas essa informação aqui não foi liberada. Dava pra tirar essas informações dali, porque eram camadas diferentes no PDF, né? Tinha uma camada da tinta preta da censura em cima no PDF, e tu podia separar isso com um programa simples ou apenas fazendo Ctrl+C, Ctrl+V em outro lugar, num editor de texto que não tem aqueles quadradinhos pretos lá. Dava pra retirar as informações que a princípio deveriam estar censuradas nesses documentos ali. A maioria dessas informações eram nomes de cúmplices de empresas que estariam envolvidas, alguns desses eram nomes de vítimas, então eles conseguiram, né, ao censurar errado, embora seja engraçado, haha, as pessoas conseguiram ver mais informações, entender mais sobre isso, eles também acabaram revelando o nome de algumas vítimas. E a pergunta que fica é, será que isso foi um erro mesmo? Porque a gente fica imaginando, assim, as pessoas que trabalham no FBI, lá nas agências do governo, elas também devem estar putas com essa situação, elas estão vendo esse tipo de coisa, elas querem que essas informações sejam reveladas, né? De repente, quem está trabalhando lá no dia a dia não é o mesmo que o diretor que vai dizer, ok, não, nós não vamos mais revelar essas informações. Então, existe a possibilidade de terem sido erros, entre aspas, né? Que as pessoas não sabiam nada disso, mas que era para revelar essas informações mesmo. A gente não sabe muito. E isso me leva a mais ou menos a conclusão, e o que eu queria falar sobre isso é que esse tipo de liberação em partes, embora é ilegal, mandaram eles liberar. O governo dos Estados Unidos está cagando para a legalidade, eles acabaram de invadir um outro país soberano, sequestrar o presidente de outro país, nós vamos falar mais sobre isso no futuro, né? Mas, tipo, a lei não é uma das preocupações que o governo Donald Trump tem, só que a maneira, o método que eles têm feito isso, ela, por ser truncada e também por ser atrapalhada, que não disse, com erros, sem querer liberamos esse arquivo, não liberamos, ela está contribuindo para esse clima de desconfiança, mas mais que para um clima de desconfiança, o clima de, né, eu odeio essa palavra, mas enfim, o clima das narrativas. O que eu quero dizer com isso? Tudo hoje está revestido por esse ar de desconfiança, não apenas porque a gente duvida que as coisas aconteceram, porque a gente não consegue verificar as informações, mas porque a gente tem uma falta de autoridade sobre um assunto, como, por exemplo, se o site do governo dos Estados Unidos dissesse, esses aqui são todos os arquivos, tirem suas conclusões, e a gente soubesse que são aqueles arquivos, a gente teria um certo ar de autoridade e uma ausência de qualquer dúvida que aqueles são os arquivos. Mas quando a gente vai lançando eles aos poucos, e quando a gente não tem certeza do que deveria estar ali, porque pode ter arquivos que a gente nunca vai ver, que eles não vão nem nos dizer que existe esses arquivos ali, fica muito mais fácil da gente justificar que a gente acredite numa história ou numa narrativa que corrobora a nossa visão de mundo. Isso parece ser a maneira como eles resolveram lidar com essa situação. Primeiro eles acharam que eles iam lidar com a situação dizendo que assim, não tem nada sobre Trump e seus aliados nesses arquivos, nós vamos liberar. Quando ficou claro que tem coisas ali e que eles estariam, né, machucando o Trump, aliados do Trump, esse tipo de coisa, eles disseram, não tem nada, não vamos liberar, não sei o quê, mas talvez a estratégia que está sendo adotada agora é assim, a gente libera as coisas, libera umas, não libera outras, fica a dúvida sobre o que existe e a gente diz, a narrativa oficial é essa, né, o Donald Trump está dizendo que a narrativa oficial é essa, ou mesmo foda-se, acreditem no que quiserem, ignorem os fatos a bel prazer, porque é isso que a gente está fazendo. E obviamente um aspecto bizarríssimo disso é que a existência de vídeos gerados por IA e dos exércitos de bot, tanto os humanos quanto os automatizados, que ficam o dia inteiro na internet espalhando versões, contando mentiras, meia-verdades, contando essas narrativas, cria uma situação onde a verdade ela é muito difícil de encontrar, é exaustivo encontrar a verdade. E a gente chega num ponto que a gente acaba não nos importando. Já que é tão difícil encontrar a verdade, a gente vai ter que escolher acreditar em algo. Isso é geralmente como a gente opera, tá? Só que me parece que isso aqui está sendo especialmente instrumentalizado pelo governo dos Estados Unidos agora. E um exemplo dos mais bizarros disso é o suicídio, entre aspas, do Jeffrey Epstein. Porque o Jeffrey Epstein se suicidou na prisão, só que, pessoal, é óbvio, né? Tipo,
essa conspiração mais fácil de acreditar no mundo. Quantas pessoas queriam esse cara morto? O que esse cara sabia? Conhecimento que ele tinha sobre pessoas bilionárias, conhecimento de outros países, conhecimento de agências de inteligência, né, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, que ele estaria ligado. Então, muito difícil de acreditar que esse cara, quando ninguém estava olhando e quando todas as câmeras deram defeito lá, ele teria se suicidado, né, sem ninguém ter visto. Só que a princípio existia o vídeo de uma câmera que pegou mais ou menos ali o momento que ele teria se suicidado, e o arquivo oficial que foi liberado foi dito que seria o arquivo sem cortes, né, o vídeo na íntegra. Porém, vem um vídeo com corte, que dá pra ver especificamente, o metadado desse vídeo mostra que ele foi cortado, né. E ao mesmo tempo tá rolando na internet um vídeo fake desse suposto momento que acontece, é um vídeo fake. E esse vídeo fake, por incrível que pareça, ele tava dentro dos arquivos que foram liberados pelo governo dos Estados Unidos. Por quê? Porque a investigação estava investigando esse vídeo também, tá? Então, isso gera uma situação onde os próprios arquivos oficiais da investigação do Epstein tem esse vídeo que mostra o momento do suposto suicídio dele, e é um vídeo fake. E de propósito, o vídeo é fake, ele tava lá e tá escrito nos arquivos, esse vídeo é fake e tal. Mas olha que situação bizarra. No que a gente vai acreditar? Algumas pessoas vão pegar esse vídeo e vão dizer, isso aqui veio do arquivo oficial, tá? E da mesma forma que esse tipo de coisa, né, que é só um exemplo do que acontece, já pode estar rolando, já tá rolando muitos outros vídeos criados por IA ou editados por Photoshop e fotos fake que vão estar vinculando pessoas a esse caso e, enfim, são fake, só que é muito difícil de saber, é muito mais fácil da gente tentar, ok, todo o meu círculo de amigos, os canais, né, que eu assisto, a própria emissora de TV, como nos Estados Unidos tem várias emissoras como a Fox News e tal, que vão estar cagando pra esse tipo de coisa, estão falando que essas coisas são realidades, então esse ambiente que foi construído não é apenas um ambiente de verdade fake, é um ambiente onde a verdade é meio que impossível, ou, como eu disse, exaustiva, muito difícil de chegar, e isso acaba sendo usado, é capaz de ser usado pelo próprio Trump. Eu não duvido de que daqui a alguns dias o Trump mostre um vídeo assim, aqui, olha, tem uma foto do Obama aqui junto com o Jeffrey Epstein numa piscina e vai ser uma edição, tá ligado? Aqui tem uma foto dessa pessoa que no momento ele vai estar tretando com o Jeffrey Epstein e isso estava nos arquivos, nós estamos liberando isso agora e, obviamente, as pessoas que já apoiam o Donald Trump vão dizer, que legal, agora eu tenho um fato bem legal pra eu acreditar. E daí fica a dúvida e a pergunta, né, pessoal, tipo, como é que a gente pode combater isso? Porque pra mim é um pouco desesperador, porque o trabalho que a gente tá tentando fazer aqui, obviamente, é o de revelar os fatos e, claro, passar a nossa opinião, né? Eu estou montando narrativas aqui pra você, mas pelo menos eu tô tentando mostrar referências, mostrar fontes, de onde eu tirei as informações, tentar construir um diálogo aqui com vocês, tentar construir junto o conhecimento com vocês, uma realidade compartilhada que é baseada em fatos reais, tá? Só que o que a gente tá vendo é que mais informações disponíveis pro mundo e jogadas assim, elas não estão resolvendo essa situação. A esquematização das informações e a apresentação delas de uma maneira, né, coesa, que é o que eu tento fazer quando eu faço um roteiro e apresento um vídeo aqui, também não é uma coisa que tem muita efetividade, porque as pessoas vão acabar olhando esse vídeo e dizendo, ok, eu não gosto desse cara, eu não quero concordar com o que esse cara tá falando, e tem mais 10 outros vídeos que estão mostrando uma narrativa diferente e se moldam melhor no que eu tô querendo acreditar. Com o agravante que hoje, com IA generativa, a gente pode não ter só 10, a gente pode ter 100, a gente pode ter 1000, a gente pode ter gerado em tempo real uma coisa assim. E daí fica uma situação bizarra onde os fatos que a gente quer acreditar, as coisas que a gente quer saber sobre o mundo para poder agir nele, elas acabam sendo um self-service, né? Um grande buffet de fatos, a gente escolhe alguns fatos e a gente diz, ok, essas são as coisas que eu acredito, essas são as pessoas que eu escolho acreditar e é isso que eu tô fazendo. E, de novo, isso sempre aconteceu, isso é um tema que a gente fala desde o início da internet, desde a internet 2.0, mas parece, e isso é uma coisa que eu tenho defendido há bastante tempo, que os governos como o do Donald Trump aprenderam muito bem a instrumentalizar isso. É só ver o caso da Venezuela. Eles, inclusive, dizem, né, nós estamos roubando o petróleo da Venezuela, a gente fez isso mesmo e foda-se. E daí isso, de certa forma, desarma os comentaristas políticos, que nem eu, que poderia estar chegando aqui, que nem, né, canais de TV que são contra o Trump, que vão dizer coisas do tipo, olha só o grande esquema do Donald Trump. Na realidade, era pra roubar o petróleo e não era pra salvar o povo venezuelano. E daí o Trump diz, exatamente isso, é isso mesmo. Mas tu vai ver pessoas na internet que vão estar dizendo, ok, se eu acho que pra convencer os outros eu preciso dizer que o povo venezuelano está comemorando nas ruas, está muito feliz, eu posso inclusive gerar vídeos por IA, eu posso pensar vídeos de outros momentos na Venezuela, eu posso pensar vídeos de outros países e dizer isso, são venezuelanos comemorando, tá ligado? Então,
Nós estamos num momento que, enfim, o pessoal fala de pós-verdade, mas talvez a gente esteja numa pós-verdade, que eu sinto que é quando alguém como Donald Trump abraça isso como efetivamente a estratégia. Eu digo qualquer coisa, eu falo qualquer coisa, elas não precisam bater, desde que as pessoas me apoiem, desde que eu esteja com o exército dos Estados Unidos atrás de mim, né, que é o exército mais poderoso, mais sanguinário, o país mais terrorista do mundo, tudo vale. Então, enfim, né? O que vocês acham sobre isso? Eu sei que é um assunto muito deprimente, tá, pessoal? Eu sei que é uma coisa que deixa a gente puto, mas eu prefiro tá puto e discutir nessas questões, tentar encontrar a verdade com vocês, mesmo que isso me deixe exausto, do que, enfim, só ignorar que essas coisas estejam acontecendo. Então, se vocês curtiram o vídeo aqui, deem uma olhada, eu trouxe algumas referências pra vocês. O canal do Coffeezilla, que na realidade é o canal de VODs, das lives dele, que é esse Voidzilla, tem falado quase todos os dias sobre o Jeffrey Epstein. Ele anda meio quieto, faz tempo que ele não posta. Eu espero que, né, o Coffeezilla esteja bem, pois o Coffeezilla não tem tendências a suicídio, pessoal. Mas é isso. Atualizações, né, sobre o caso de Jeffrey Epstein, ligação do Trump, bilionário dos Estados Unidos, políticos, né, do Partido Republicano e Democrata, e como isso está ligado a essa dificuldade que a gente tem de encontrar a verdade e de instrumentalizar a verdade, digamos, para que ela faça algum benefício para o mundo e que ela não seja também usada para continuar sendo o país mais terrorista, xerife do mundo, invadindo os outros países, né, como o Donald Trump tem feito com os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos sempre fez, né? Ele só tá usando essa estratégia e tirando a máscara monstruosa que esse país tem. Nós nos vemos na próxima, pessoal. Falou!